Olá, seres, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu irei apresentar para vocês três livros que eu considero ser os três melhores, mais práticos, mais simples para quem está buscando entender sobre iluminação espiritual. Não só sobre iluminação espiritual, ele aplica na nossa vida como um todo. Inclusive irei falar mais à frente do porquê ele se aplica como um todo na nossa vida. Mas como aqui o título do vídeo é sobre iluminação espiritual, então estou dando ênfase que são os três melhores livros, na minha visão, é claro, os três melhores livros, e irei explicar o porquê eu acho que eles são os três melhores. Inclusive, alguns que já leram esses três livros podem até discordar, porque não se identificou com o autor, não se identificou com alguma coisa ali e achar que outros são melhores. E está tudo bem, está tudo certo. Cada um tem seu gosto, cada um tem uma ligação, uma conexão ali com o autor, até mesmo com o mestre, com a cultura daqueles ensinamentos, e está tudo certo. Cada um tem o seu gosto. Porém, essa aqui é a minha opinião e eu acredito que essa opinião é válida para a grande maioria das pessoas aqui no Ocidente, já que os ensinamentos sobre iluminação, em sua grande maioria, vêm do Oriente. E a linguagem, a cultura de lá é um pouco diferente aqui do Ocidente. Então, algumas coisas não encaixam muito bem aqui para nós, ou o entendimento não tem uma fluidez muito grande. Deixa eu explicar isso. Eu já li muitos e muitos livros de mestres realizados, mestres realmente verdadeiros e célebres no mundo inteiro, ou seja, mestres realmente conhecidos há muitas décadas ou até mesmo alguns séculos no mundo, né? Mestres realmente iluminados. E esses ensinamentos são realmente maravilhosos, magníficos. Porém, a leitura não tem uma fluidez. Como assim não tem uma fluidez? Porque em meio à leitura tem muitas palavras em sânscrito. E aí quebra um pouco a fluidez da leitura, principalmente para iniciantes. Mesmo para pessoas avançadas aqui no Ocidente, você tem que parar ali para poder entender ou até mesmo ir fazer uma consulta daquela palavra, do que significa. Isso acontece muito na leitura de ensinamentos do Oriente. Outra coisa é que eles dão muita atenção à filosofia Vedanta, né? Ele fazia ali tipo uma tradução, uma interpretação dos ensinamentos antigos do Vedanta. Às vezes eles estão mencionando ou menciona em meio a uma conversa os sutras de Patanjali. Alguns falam sobre uma adoração suprema a Deus, uma adoração realmente fervorosa. Outros dão atenção até mesmo à moralidade, você tem uma vida moral. Enfim, é uma linguagem que não é muito comum para gente aqui do Ocidente. A leitura não fica muito fluida, sem dizer que parece que fica faltando algumas coisas para ser aplicada no dia a dia, de uma forma realmente prática, que você irá entender logo em seguida. Como que nós vamos fazer para aplicar isso no dia a dia? Como que eu vou fazer para lidar quando surgir a raiva, quando surgir a tristeza, quando surgir o ódio, quando surgir a ignorância, de querer lá dar uma vingada sobre alguma coisa? Como que eu vou fazer no meu relacionamento? Como que eu vou fazer na questão de saúde? Como que eu vou fazer na questão financeira? Como que eu vou fazer? Enfim, aqui no Ocidente e qualquer parte do mundo, o ser humano tem seus problemas e ele quer entender como resolver esses problemas diariamente ali de forma prática. E esses livros não é muito prático nesse sentido. Eles pegam de uma forma mais abrangente que você deve abandonar toda essa mesquinhagem, deve abandonar toda essa ilusão e simplesmente se firmar em Deus ou se firmar em Brahman ou Brahma, se firmar no eu sou, perguntar ou autoquestionar quem sou eu, enfim, é uma linguagem diferente, até meio longe do dia a dia do ser humano do Ocidente. Já esses livros que eu vou mostrar para você agora, eles são muito práticos, realmente muito práticos. Tem todo o conhecimento avançado desses outros ensinamentos desses mestres, muito avançado realmente, e ainda de bônus, eles são extremamente práticos para o dia a dia, onde você vai entender sobre sentimentos, emoções, persistência de pensamentos, energia negativa, desânimo, raiva, ódio, relacionamentos,
sexo, comida, enfim, tudo praticamente que você precisa saber no seu dia a dia. Esses 3 livros aqui são muito práticos, realmente eles são muito diretos a esse ponto. E de uma leitura muito simples, inclusive não existem palavras em sânscrito, não existe palavras difíceis nessa leitura. Muito pelo contrário, é uma linguagem até popular. Em algumas partes, o autor faz referência à Bíblia, mas ele não está fazendo uma referência no sentido religioso ou no sentido pragmático, ortodoxo do assunto. É somente uma menção que ele está fazendo porque tem partes ali do que ele está conversando que cabe muito bem ele falar sobre aquela passagem bíblica. Fora isso, é realmente uma conversa como se fosse um bate-papo com um amigo. É realmente magnífico esses 3 livros. Vou apresentar agora o primeiro e aí depois apresento o segundo e o terceiro, mas lembrando que não está classificado como esse é o primeiro, o outro, o segundo, o terceiro. Não, os 3 melhores, ok? O primeiro que eu vou te apresentar é esse aqui, ó, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Realmente um clássico da literatura espiritual. Inclusive está aqui, ó, Um Guia para a Iluminação Espiritual. Um Guia para a Iluminação Espiritual. Eckhart Tolle trata sobre questões básicas, essenciais, do dia a dia do ser humano com uma profundidade imensurável. Inclusive, como eu disse, eu já li muitos e muitos livros desses mestres da Índia, e aí dá para ver que o Eckhart Tolle ele usa toda essa profundidade, todo esse conhecimento, mas em uma linguagem muito mais simples, uma linguagem muito mais prática, realmente até uma criança consegue entender. Magnífico. Todos os livros do Eckhart Tolle, mas eu vou apresentar aqui os 2. Então, eu apresento aqui para você O Poder do Agora e apresento esse aqui, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Aqui ele vai falar de questões mais planetárias, questões mais globais, mas é claro, ele continua dando atenção aqui a questões pessoais. Inclusive, ele fala com muitos detalhes aqui sobre o corpo de dor, né? Uma energia sutil que fica armazenada no corpo do ser humano e também no planeta. E nesse livro aqui, voltando a falar sobre ele, ele menciona mais sobre questões pessoais, sobre realmente tudo que acontece dentro de você, no seu dia a dia. E aqui o terceiro livro, que eu já inclusive apresentei ele aqui no canal, O Maior Segredo. O Maior Segredo foi escrito pela Rhonda Byrne. É claro que a Rhonda Byrne ela é nova nesse assunto sobre iluminação espiritual. Porém, ela pega ali todos, ou não todos, né, mas grande parte de fragmentos de passagens de outros livros mais antigos, inclusive referências a livros milenares e também de autores novos como Eckhart Tolle, como a Byron Katie, como Anthony de Mello, Modi, enfim, vários outros mestres recentes. E aí ela fez como se fosse uma compilação de todos os ensinamentos e a linguagem, e com a linguagem dela, de uma forma muito prática, muito simples, realmente, de uma forma linda, maravilhosa. Eu amo de fato esse livro. Ele traz uma leveza, ele traz uma alegria, ele nos transmite uma ideia de que a iluminação é algo que você virou uma chave e você já está lá. E isso é muito bom, né? Porque as religiões e algumas filosofias trazem a ideia de que a iluminação é algo colossal, é quase impossível você alcançar devido às grandes barreiras do ego, do pequeno eu, enfim. E nós vemos que monges dedicam a vida inteira e não alcançam a iluminação. Enfim, existe todo um mito em volta disso. Inclusive, uma hora eu vou fazer um vídeo só desmistificando muitas coisas em volta da iluminação. Para esse vídeo realmente não ficar muito longo, eu não vou dar muita atenção sobre isso. Mas existem muitos mitos em volta da iluminação espiritual. Voltando ao assunto, então esses são os 3 melhores livros na minha opinião. Na minha opinião, esses são os 3 melhores livros sobre iluminação espiritual de uma forma muito prática, de uma forma muito simples para ser aplicado no dia a dia e não deixa a desejar nem um pouco em conhecimentos avançados e profundos. Agora, deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu esses 3 livros ou se você já leu 2 ou 1 desses 3 livros e o que você achou dessa leitura. Se você tem outros aí que você prefere, se você não gostou desses 3, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários
vai ser muito bacana para eu ver e para os próximos que irão ver esse vídeo também. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.